Ei, tudo bem? Eu sou Cristal Veloso e hoje eu quero compartilhar com vocês uma questão que é muito recorrente quando os professores se reúnem para conversar, principalmente na sala dos professores. A questão recorrente é: os meus alunos não estudam. Não sei mais o que fazer para os meus alunos estudarem. Olha, isso não é um problema só seu. Todo mundo que dá aula de música, de instrumento principalmente, que são as pessoas com as quais eu convivo, vêm e perguntam para mim: o que você faz para os teus alunos estudarem, Cristal? Olha, é claro que nem todos os meus alunos estudam. Tem alguns alunos que estudam e outros que não, né? Tem alguns que estudam mais, outros que estudam menos. Mas o raro mesmo, é muito raro, você ter aquele aluno que estuda todo dia, regularmente, né? E que apresenta dessa forma um resultado muito consistente. E por que eles não estudam? Por que a gente encontra pelo caminho pessoas que vêm fazer aula particular, que se matriculam em escola, que dão um nó na vida? Você vê que tem gente que trabalha o dia inteiro e vem de noite para ter aula particular com você, ou para ter aula de música com você, e eles não estudam. Será que é porque essas pessoas querem só gastar dinheiro? Será que é porque essas pessoas estão mentindo para elas mesmas? Que elas querem e na verdade elas não querem? Não é isso. Eu acho que a gente tem, hoje, no mundo moderno, três questões muito importantes que justificam, não é que justificam, mas que mostram por que os alunos não têm estudado muito. As pessoas normalmente não sabem fazer gestão do seu tempo. Então tem aquele dia super corrido, levanta de manhã, leva as crianças para a escola, vai fazer um curso, vai trabalhar e depois volta à noite e vai fazer uma aula de música com alguém, com você ou comigo, com qualquer outra pessoa. As pessoas fazem muitas coisas hoje ao mesmo tempo. Tem que lidar com diversas demandas durante o dia. E aí não sabem fazer uma gestão do tempo apropriada. Então, essa é uma questão. A segunda, ansiedade. As pessoas hoje procuram estudar música ou tocar um instrumento, ou procuram fazer uma atividade para controlar a ansiedade. Eu queria fazer uma coisa mais produtiva com o meu tempo, porque eu ando muito nervosa, porque eu queria fazer uma coisa que me dê prazer e eu sempre tive desejo de tocar um instrumento ou de estudar música, então por isso que eu vim. Então a ansiedade também é uma questão que faz com que as pessoas procurem e que acabem falando que quer estudar, mas acabam não conseguindo estudar, pelo mesmo problema da ansiedade, né? E a gente vai falar cada um desses motivos mais pausadamente. O terceiro motivo é a questão da maturidade. O que é a maturidade? Às vezes um aluno chega para você e fala assim: eu quero muito estudar música, eu quero muito fazer isso, mas ele não tem maturidade para bancar aquilo que ele deseja fazer. Então, são três assuntos que valem a pena a gente conversar um pouco mais a respeito deles. Então, vamos falar um pouco da questão da gestão do tempo. Por que a gestão do tempo eu coloco em primeiro lugar? Porque você pergunta para o aluno por que ele não estudou, invariavelmente a resposta é: eu não tive tempo. Então, como que a gente pode ajudar esse aluno a organizar o seu tempo? Eu não estou falando isso só para os alunos de música, porque eu acho que isso é uma coisa recorrente em todas as disciplinas que os alunos estudam, né? Não é só o aluno que faz música que não estuda, o aluno também que trabalha com matemática, com história, com outras disciplinas, às vezes também não estuda, né? Alunos de universidade que fazem o curso da faculdade para poder exercer uma profissão e esses também não estudam adequadamente. É lógico que também tem aqueles que não estão nem aí com a hora do Brasil, mas né, tem aqueles que realmente têm vocação, gostariam e não conseguem estudar. E a gestão do tempo é muito importante. Fala-se muito em gestão do tempo em empresa. Eu, como tenho oportunidade de estar dentro desse ambiente de empresa já há muitos anos, trabalhei muito, eu sempre ouvi falar da gestão do tempo. E eu gostaria de compartilhar com vocês o conhecimento desses quadrantes do Eisenhower,
que fala, na verdade, que existem 4 quadrantes que a gente pode dividir as nossas atividades. Porque o que acontece? O tempo, ele é igual para todo mundo. Por que tem gente que nas mesmas 24 horas que você consegue produzir e fazer muito mais coisas do que você, por exemplo? Será que você está fazendo uma gestão adequada do seu tempo? Então, Eisenhower, ele explica o seguinte, que a gente tem que dividir em 4 quadrantes, fazer uma lista de todas as atividades da semana. Então, assim, tudo que você tem que fazer na sua semana, seja meticuloso com isso. Faz uma lista. O que eu tenho? Tenho que estudar para a prova, tenho que fazer aula de não sei o que, tenho que trabalhar. Faz uma lista de tudo. E depois você vai distribuir em 4 quadrantes. O primeiro quadrante é assim, você vai pegar de todas as atividades que você tem para executar, você vai colocar primeiro o que é urgente e importante. Então, assim, tudo aquilo que for importante e urgente, não tem o que fazer, tem que fazer na hora. Só que é urgente e importante, eu tenho que fazer, já levanta fazendo. Precisa fazer, faça. Não fica procrastinando, deixando para depois. Procrastinação, para quem quer fazer gestão do tempo, não tem desculpa, não se procrastina. Olhou, é urgente, é importante, faz. O segundo quadrante, é importante, mas não é urgente. É o segundo quadrante. Então, você vai colocar lá nas suas atividades, nas listas das suas atividades, quais são importantes, mas não são urgentes. Então, essas atividades você vai fazer, mas você vai estabelecer, assim, um momento para fazer. Você vai decidir em que momento fazer, porque ela é importante, mas ela não é urgente. O terceiro quadrante são as atividades que não são importantes, mas que elas são urgentes, que você tem que resolver. Então, essas você tem que fazer o mais rápido possível, no menor tempo possível. Faz no menor tempo possível, o que eu quero dizer é gaste pouco tempo para isso não ficar te apurrinhando, ou delega para alguém fazer, pede para alguém fazer para você. Eu tenho que pagar uma conta, é importante, mas não é urgente, né? Então eu vou fazer, por favor, alguém pode fazer isso para mim? Porque eu não estou podendo fazer agora, e aí você procura se organizar. E o quarto quadrante são das atividades que não são nem importantes e nem urgentes. Quais são as atividades que não são nem importantes nem urgentes? Bom, aquelas horas intermináveis na frente da TV. Aqueles bate-papos furados no WhatsApp, que às vezes não levam a lugar nenhum. Sabe aquela coisa? Muito tempo nas redes sociais também. Não são nem importantes e nem urgentes, né? E adivinha só, onde é que a gente perde mais tempo? Onde é que a maioria das pessoas perde mais tempo? Justamente nesse quarto quadrante. Então é dele que a gente tem que se livrar. E aí faz uma análise com o teu aluno. Vamos pensar, em que quadrante do seu dia estudar o seu instrumento se enquadra? É urgente e importante? Você tem que fazer na hora? É importante, mas não é urgente. Então não é no primeiro quadrante, é no segundo quadrante. É uma daquelas atividades que você tem que agendar e você tem que realizar, porque ela é importante e ela tem uma urgência um pouco menor, porque afinal de contas, normalmente você vai demorar uma semana para ver o seu professor. Mas você tem que fazer, porque se você não fizer, na véspera da aula, ela se torna urgente e importante. Só que nós temos uma questão. Música depende também de uma memória sinestésica. Não é só entender aqui. O corpo tem que entender como é que faz para tocar um instrumento. E essa memória sinestésica, ela se constrói com a constância, com a frequência. Então, às vezes, a cabeça entendeu, mas o corpo ainda não entendeu. Então, por isso que é tão importante estudar. Então, quando eu falo para o meu aluno, olha, você não tem... existe uma atividade que todo mundo faz todos os dias, né? Ou pelo menos a grande maioria faz todos os dias, que é urgente e importante. Por exemplo, alimentar-se. Você precisa comer e você precisa se alimentar, né? Ela é importante, mas não é urgente. Você precisa comer e precisa se alimentar.
Então, o que você vai fazer nesse quadrante 2? Você estabelece um horário, não é? Todo mundo toma café da manhã, almoça no meio do dia e janta no fim do dia. Não é assim que funciona? Nesse caminho, você tem que colocar o seu horário de estudo. Então, fazer essa gestão do tempo, organizar um horário para estudar é muito importante. E aí vai uma dica legal com relação a isso. Eu costumo dizer para os meus alunos que eu quero que eles façam também um estudo do dia deles. Como é que ele se sente melhor? Estudando de manhã? Estudando na hora do almoço? Estudando à noite? Estudando à tarde? Qual é o horário que você produz mais para tocar o seu instrumento? E antes disso, faça uma avaliação assim, qual é o horário em que eu não serei incomodado? Em que ninguém vai tocar campainha, ninguém vai me chamar para atender telefone, se chamar também eu não vou precisar atender urgentemente. Quanto tempo eu disponho disso? Então vamos supor que você está começando a estudar agora. Então o que eu vou aconselhar você a fazer? Orienta o teu aluno a falar, vou estudar 10 minutos por dia no começo. Põe lá o despertador, 10 minutos. Não importa, porque o que importa é o tempo que você se mantém concentrado e esse hábito do estudo. Então, primeiro, escolhe um espaço da casa. Escolhe os 10 minutos e bota lá o seu despertador. Deixa pronto para você naqueles 10 minutos, quando você vai preparar o seu lugar de estudo, tudo o que você vai precisar para estudar. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar da estante, da partitura, do lápis, da borracha, de um gravador, de um diapasão, de um metrônomo, da cadeira, não sei se você toca sentado, se você toca em pé, a iluminação tá legal, o ambiente está silencioso, quer dizer, você prepara todo o ambiente para estudar. E aí você não perde tempo também. Você vai ter aqueles 10 minutos, você vai chegar ao teu ambiente para estudo, tá lá montado tranquilo. Então você já está fazendo uma gestão também do seu tempo para estudar. Então isso é muito legal de fazer e ajuda. E aí o que eu costumo dizer para os meus alunos? Estuda 10 minutos. Aí eles falam para mim, mas 10 minutos não dá para nada. E não dá mesmo. Eu quero mais é que eles sintam falta de tempo, né? Eu gostaria de estudar mais. Aí, depois de uma semana estudando os 10 minutos, naquele mesmo horário, vendo que funciona, que aquilo é o hábito dele, aumenta mais 5, mais 10 minutos. Então, na segunda semana, você vai estudar 15, 20 minutos. E assim você vai aumentando esse espaço de tempo e aí, com isso, você está ajudando o teu aluno a fazer a gestão desse tempo. Então, orienta o teu aluno para isso, para fazer essa divisão de tarefas nos quadrantes do Eisenhower, nos 4 quadrantes, ajuda, faz uma aula, analisa com ele tudo isso, principalmente, sobretudo se forem adolescentes, senta, não é uma aula perdida, você vai ver que você vai ganhar muito tempo e eles também e vão poder transferir esse conhecimento para outras atividades. Então a gestão do tempo é muito importante para isso. Bom, qual é o segundo problema que a gente percebe também? A questão da ansiedade. Por que eu digo ansiedade? Porque normalmente os alunos, eles têm uma coisa assim, eu quero estudar flauta, por exemplo, que é o meu instrumento. Quero estudar flauta. Ele ouve a flauta tocar e se apaixona pelo som da flauta, e aí ele vai para a internet e vai procurar para fazer o trabalho de aprender. E ele efetivamente aprende a tocar. É claro, a gente sabe que os cursos funcionam. O que não funciona e o que decepciona? A ansiedade do aluno. Por quê? Porque ele vê aquilo e ele esquece, como eu falei no começo, que o instrumento depende de uma memória sinestésica. Então não adianta você estudar 4 horas num dia e não estudar nada no outro. Porque se você estudou 4 horas naquele dia, no outro dia você vai até fazer alguma coisa legal, mas você perde, a gente sempre perde no dia seguinte um pouquinho daquilo que a gente conseguiu. Então, como a concentração da gente é muito difícil de se manter por um grande período, então a gente vai começar a construir isso aos pouquinhos. E o aluno não tem essa paciência dessa construção. Então, essa ansiedade
de querer tocar faz com que ele fique horas, às vezes, num dia estudando, e no outro dia, aí ele passa 3, 4 dias sem pegar no instrumento. Quando ele vai pegar, ele está na estaca quase zero de novo. E aí isso cria uma decepção. Então aquela ansiedade que gera toda aquela tensão, normalmente termina numa situação de relaxo, não é nem de relaxamento, é de relaxo, não consigo, e de desânimo. Então, é importante explicar muito bem para o aluno que essa ansiedade de querer tocar e de querer produzir tudo de uma vez não vai levar a nada, na verdade. Vai estender tanto a corda, sabe quando você estica muito um elástico, o que acontece com ele? Depois ele não volta, ele perde essa maleabilidade. Isso costuma acontecer com os alunos também. Então, trabalhar com esse nível de ansiedade. Outro problema que a gente percebe, que dificulta um pouco a vida deles, é a maturidade. Por que eu digo a maturidade? Maturidade é assim, eu quero estudar um instrumento, quero muito tocar, eu tô feliz, eu vou fazer acontecer com o instrumento. Aí ele vai, começa a estudar um instrumento e começa a se dar conta de que estudar música é um pouco além de estudar só um instrumento. E que estudar um instrumento exige algumas competências que são um tanto quanto difíceis hoje. Por exemplo, a competência que eu já falei em outros vídeos anteriores, que é a competência intrapessoal, ou seja, o conhecimento que você tem de você mesmo. Então, assim, você sabe quanto tempo você consegue ficar concentrado? Você sabe onde estão as tuas tensões? Porque o instrumento, ele é muito revelador. Ele sempre mostra pra gente, tô com dor na mão. Você tá com dor na mão porque o instrumento te deixou com dor na mão? Não. Ao manusear um instrumento de uma forma talvez errada, equivocada, você ficou com dor na mão. Eu tô com tensão na mão. Quem criou a tensão na mão foi o instrumento? Não, ele só revelou que você tem uma tensão na mão. E aí você vai ter que buscar as respostas de por que a minha mão tá tensa. E aí você começa a trabalhar com esse conhecimento intrapessoal, né? Aquilo que você conhece de você mesmo. E ficar numa sala, olhando para suas dificuldades e tentando vencê-la todos os dias, precisa de uma certa força. E nem sempre o aluno tem maturidade para entender isso, que é necessário ele ter esse esforço. E principalmente no começo, tudo que é no começo é sempre um pouco mais difícil. Até o aluno se acostumar, até ele conseguir entender que ele demora, no começo você demora até para achar a postura para tocar um instrumento. Então, você imagina, né? Até pegar no breu isso. E às vezes os alunos não chegam nessa situação de conforto para começar a estudar, porque ele não tem essa frequência, essa constância. Então, essas são 3 coisas que eu acho que são super importantes da gente pensar, então. A gestão do tempo, a ansiedade, a gestão da própria ansiedade e a maturidade, né? Então, eu até vivi nesse último final de semana, uma situação muito engraçada, familiar, né? Estávamos todos no Natal e aí os meus sobrinhos netos pegaram seus instrumentos. Então veio uma com o ukulele, a outra foi lá, pegou a guitarra, o outro pegou o carrom, o outro pegou um pandeiro e vamos cantar, e a família toda em volta e vamos cantar. E eu tava achando, fazia tempo que eu não as via, eu falei, nossa, que legal, né? A gente vai fazer um som. E de repente, você sabe o que aconteceu? Virou uma bagunça horrorosa. Todo mundo gritando, correndo, falando. E aquela instrumentaiada tocando tudo de qualquer jeito, cantando num tom, tocando no outro. Elas não sabiam tocar direito os instrumentos, era apenas uma experimentação ali. E sabe o que é mais engraçado? São adolescentes, não são crianças, né? Que estão ali brincando, fazendo uma exploração inicial. Falei, meu Deus, como é difícil fazer música, né? No sentido de difícil de fazer bem, né? Porque eu me dei conta de que eles estavam vivendo uma situação muito parecida com as crianças quando elas aprendem a desenhar, quando elas estão desenhando. Elas veem
e elas fazem um desenho e depois elas começam a pintar, 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 pintar. E quando você vê aquele desenho que estava lindo ali, tá todo escondido em cima daquela cor estranha, aquela cor meio de vômito, parece, que estava ali, e sumiu todo aquele desenho lindo que elas começaram a fazer. E foi mais ou menos isso que a gente viveu. Estavam lá com os instrumentos e tentando achar uma música, experimenta aqui, experimenta ali, mas ali o prazer motor de mexer com o instrumento, de jogar essa tensão para fora, fez o quê? Virou uma bagunça e a gente não conseguiu fazer música, né? E a música, o aprendizado musical, ele passa pelo mesmo processo das artes visuais, né? Todo mundo que vai trabalhar com desenho passa pela fase da garatuja, do rabisco. E todo mundo que faz música passa pela fase do ruído, do barulho, né? A diferença é de que quando você desenha, as pessoas, mesmo que esteja tudo aquela coisa lá, as pessoas falam, ah, que legal, né? Agora, quando a criança vem fazendo barulho e os adolescentes vêm fazendo barulho, o que a gente faz? Meu Deus, quando é que isso vai acabar? Não é? A gente sempre faz isso com relação à música. Então isso também tem a ver com a falta total de conhecimento que as pessoas têm do que é trabalhar com música. Então eu estava até falando para uma sobrinha que assim, ai, tia, eu quero fazer música. Que ótimo, quero mais que você faça essa música mesmo. Mas então você tem que aprender a ler, vamos tentar fazer um curso de leitura musical para você fazer. Não, ai, lê, mas tem que ler. Aí eu estava até falando que é assim, né? Como é que você transforma uma criança num escritor? Na verdade, você nunca sabe, mas ele tem que aprender a ler, não é? Tem que aprender a ler e escrever e quiçá um dia, lá no futuro, ele vai ser um escritor. Com música é a mesma coisa, tem que aprender a ler e quiçá um dia se transforme num músico, né? Num músico profissional. Não tem como você trabalhar de uma forma coerente com a linguagem, pelo menos na minha cabeça, sem estar lendo. Eu acho que é muito limitante não ler música, né? Então, tem muita gente que pensa que para tocar é simplesmente pegar um instrumento e sair experimentando. Mas demora muito mais tempo, tem método para isso. Então, e no método está implícita a questão da frequência do estudo. Então eu estava falando para eles, olha, todo mundo gosta de música, né? Mas nem todo mundo quer ser músico, porque quando entra nessa seara de ter que começar a estudar, e é nesse sentido que eu falo muito da maturidade, a pessoa percebe assim, então, mas não era bem isso que eu queria, né? Mas quando você quer mesmo estudar um instrumento, você sente prazer nas pequenas coisas, né? Na beleza do som que você tira numa única nota, né? Na sensação de relaxamento quando você toca os primeiros sons, né? Aquilo vai te trazendo alegria, vai te trazendo prazer. Então é importante resgatar isso também, né? Uma coisa que eu pergunto, bom, meu aluno não estuda por quê? Será que ele não sente prazer ao tocar? Essa é uma outra pergunta que a gente tem que fazer, né? Será que a gente está proporcionando para o aluno da gente só aquilo que ele precisa e não aquilo que ele quer? Porque tem isso também, né? Aqueles professores muito voltados para o ensino tecnicista do instrumento, a importância da técnica. A técnica é muito importante, né? Para que o aluno possa se expressar, mas normalmente a técnica ela está dissociada, o aluno não entende direito porque tem que estudar a técnica. E aí ele fica meio sem saber por onde fazer e fica de saco cheio de fazer aquelas escalas 500 vezes. Então eu acho que é importante a gente também, para ajudar o nosso aluno a estudar, a explicar para ele o porquê que ele está fazendo aqueles trabalhos todos. Por que ele está tendo que estudar a escala? Por que ele está tendo que estudar aqueles arpejos naquele momento? Por que você colocou aquele repertório, né? E às vezes ele vem porque ele quer tocar uma música especificamente, né? Ele veio para você porque, olha, eu ouvi essa música, eu quero muito aprender a tocar. Então eu acho que a gente deve dar para o aluno as duas coisas, aquilo que ele quer e aquilo que ele precisa. Para dar aquilo que ele quer, normalmente a gente tem que escrever arranjos facilitados, a gente tem que tocar junto com ele para ajudar, mas aí você já dá um estímulo, né? Então é importante você colocar também no planejamento da sua aula, para ajudar o seu aluno a estudar,
aquilo que ele gostaria de tocar. Então sempre pergunte para ele, tem alguma coisa que você gostaria de tocar? Tem alguma música que você gostaria de tocar? E às vezes o aluno também precisa de estímulos novos. Às vezes a gente está dando uma música que está exigindo tanto dele que ele não está conseguindo vencer aquilo. Então às vezes é importante dar um tempinho, botar no forno e depois revisitar aquilo de outra maneira, né? Eu costumo falar muito essa frase que eu aprendi com a Valquíria Passos Claro, que já faleceu, que ela dizia, repetir para fixar, variar para não enjoar. Então, vamos fazer escalas de diversas maneiras diferentes, arpejos de diversas maneiras diferentes, repertório, não precisa ser mesmo repertório igual para todo mundo, né? Você também pode escolher o repertório um pouco voltado para o tipo de temperamento que o seu aluno tem, né? Às vezes ele quer tocar muita música brasileira, às vezes ele quer tocar rock and roll, às vezes ele quer tocar um tema clássico. Então, assim, procurar isso para ajudá-lo a ter ânimo para estudar, porque o prazer é que vai fazer com que ele queira estudar mais efetivamente, né? Outra coisa, preparar-se para iniciar os estudos, porque tem gente que chega assim, ai, já cheguei atrasada, vou fazer aula. Bom, não adianta chegar atrasado para fazer aula ou para estudar a milhão. Então, eu falo que todo dia que eu vou dar aula de instrumento, a coisa que eu mais faço é exercício de respiração e relaxamento. Então, o aluno chegou, você recebeu, ou ele está em casa, chegou do trabalho, vai estudar, que momento que ele tem que fazer? Primeiro, vamos nos espreguiçar, vamos nos alongar, vamos buscar uma postura corporal, quer dizer, vamos mostrar para o corpo e para a mente aquela coisa assim, agora é hora de estudar um instrumento. Então se prepara, faz um relaxamento antes, faz uns exercícios de respiração, pensa em se concentra para tocar, que é muito importante você se preparar para tocar. Não adianta vir de um trânsito louco de São Paulo e se enfiar na frente da estante de partitura e sair querendo tocar enlouquecidamente e na verdade não ter se preparado antes. Então isso é uma coisa importante também para fazer. Uma coisa que eu acho legal. Sempre que você for terminar o seu estudo, está terminando o estudo com um aluno, sempre faz ele tocar uma coisa que ele fez bem durante a aula ou que ele percebe que durante o estudo ele realizou bem, né? Para quê? Para ficar com essa sensação, com a sensação do conforto de ter realizado algo legal. Então assim, deixa aquela música gostosa que você gosta de tocar mais pro final, para você se despedir de uma forma agradável, alegre, tranquila do seu estudo. Isso também cria uma impressão boa, né? Te deixa com uma coisa boa, um gostinho de quero mais para o outro dia. E também, talvez, uma das coisas mais legais para o professor é ajudar o aluno a estudar, marcar pequenos desafios. Então, por exemplo, olha, essa semana você vai estudar e um dia antes da aula você vai gravar para mim um trechinho dessa música ou esses compassos e manda para mim por WhatsApp, né? Isso é um estímulo, porque aí você já coloca um objetivo para ele. Olha, eu tenho que estudar porque eu vou gravar para o meu professor para mandar um dia antes da aula. Esse recurso da gravação é muito legal, é muito motivador. Você pode também pedir para ele gravar na aula, olha, você vai vir na aula, quando você vier na próxima aula, a gente vai fazer uma gravação junto, o Dudu, eu vou acompanhar você, e aí você vai poder mandar, colocar nas suas redes sociais, por exemplo. Ou então gravar e pedir a permissão para o aluno, olha, ficou muito legal, gente, que eu queria gravar você tocando isso na próxima aula, para eu colocar nas minhas redes sociais como professor. Ou para eu compartilhar com os meus outros alunos particulares, os meus alunos da escola, a sua produção. Então, sempre dá esse gostinho de quero mais. Uma coisa que eu fazia muito com criança é assim, olha, nós vamos fazer daqui a 2 semanas, eu quero chamar sua mãe ou seu pai para vir assistir você tocando. Então, vamos preparar essa música legal para você tocar para eles, né? Então, também é um outro estímulo, né? Fazer com que o aluno tenha um compromisso de estar mostrando, não ficar aquela coisa de estudar o ano inteiro, ou o semestre inteiro para fazer uma apresentação no final do ano, ou uma apresentação no meio do ano.
Tudo bem, é difícil às vezes você preparar um grande recital ou um grande sarau durante o ano para o seu aluno ter mais estímulo para estudar, mas você pode criar esses pequenos desafios, né? Essas pequenas coisas de convidar alguém para assistir a aula, convidar todos os alunos para fazerem uma aula em grupo. Quer dizer, isso tudo vai ajudando, vai estimulando o seu aluno a estudar. E eu acho que isso é muito, muito produtivo. Então, não se esquece disso, que seu aluno não estuda não é só um problema, não é um problema seu, né? Porque são raros os alunos que se comprometem, que têm maturidade para se comprometer com o próprio aprendizado, né? Às vezes muitos alunos adultos falam para mim assim, eu estou estudando com fulano, mas essa semana eu não tive aula, então eu não peguei no instrumento, né? Então joga sobre o professor toda aquela coisa, meu professor não pôde me dar aula, então eu não peguei no instrumento essa semana. E é justamente quando o professor não dá aula que você tem todo mais tempo para estudar, então o aluno não percebe isso. Então ter essa consciência, essa maturidade, nem todos os alunos têm, até os adultos. Por que eu falo isso? Porque tem aquele ditado, né, que fala, né, quem quer faz, quem não quer arranja uma desculpa, não é? Então a gente tem muito isso de colocar a responsabilidade sobre o nosso aprendizado, sobre a nossa produção, em cima do outro. Então você, como professor, você pode ajudar o seu aluno a ir criando essa consciência, olha, você é o responsável pelo seu aprendizado, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que, na verdade, eles só alugam o meu ouvido, né? E os meus olhos, porque normalmente o aluno está tão preocupado em fazer, em realizar, que às vezes ele não se escuta. E que às vezes ele também não vê o que ele está fazendo. Então é importante que o aluno entenda qual é realmente a sua função, né? De direcionar. Que o bom professor é aquele que tem um bom olho, aquele que tem um bom ouvido, mas principalmente aquele que consegue chegar lá no coração do seu aluno e fazer com que ele se descubra como intérprete, se descubra como pessoa, melhore a sua performance de uma forma geral para a vida, porque uma pessoa que é capaz de fazer a gestão do seu tempo, de ter conhecimento intrapessoal para lidar com as suas ansiedades, que tenha maturidade para poder enxergar as suas próprias deficiências, né, e as suas facilidades e tirar proveito disso. Todas essas qualidades fazem as pessoas mais felizes. E estudar música é justamente para isso, né? Para a gente estar feliz e para a gente fazer também as outras pessoas felizes com a música que a gente toca. Então é muito legal você ter essa atenção e eu espero, né, meu colega professor, ter te ajudado com essas minhas reflexões a respeito de como ajudar os nossos alunos a estudarem mais, né? E fica aí, você, por favor, né, se você puder, deixa lá uma mensagem para mim sobre esse vídeo lá no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, faz as suas perguntas, ou então vamos discutir essa questão, essa relação, são coisas que eu penso e que eu tenho procurado compartilhar aqui com vocês. E para mim ter o retorno através das mensagens, das curtidas, é uma coisa muito legal. Então, obrigada por terem ficado comigo até aqui, né? Até agora, e eu espero vê-los em breve novamente. Até!